Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Helibras, Embraer, a El Sistemas, Digex, a Detec, Goodyear e Hangar 33. E assine a revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem. Quando eu terminei a primeira parte sobre Biafra, eu disse que a corajosa e inédita ponte aérea humanitária, nascida de uma inesperada conjunção de pilotos mercenários e voluntários de todas as partes do mundo, traficantes de armas e missões católicas e protestantes humanitárias, e tudo com o apoio do governador militar português das ilhas de São Tomé e Príncipe, não poderia deixar de ter o seu preço em sangue. E a primeira conta veio em 29 de julho de 68, quando um dos Super Constellations de Wharton decolou no fim da tarde de São Tomé para a Cruz Vermelha. O piloto era o comandante Aldy Martin, um dos primeiros pilotos negros a ter licença de voo comercial completa nos Estados Unidos. Ele estava de férias e tinha ido voluntariamente fazer parte no socorro a Biafra, junto com a sua jovem esposa, com quem se casara há apenas 4 meses. Mas naquela noite o tempo estava especialmente ruim, e com a precária sinalização da pista de Uli, o Constellation veio baixo demais para o pouso, colidindo e explodindo no solo. Não houve sobreviventes. Foram as primeiras baixas da ponte aérea humanitária, mas não seriam as últimas, hein? Nos seus primeiros 6 meses de operação, os voos da Cruz Vermelha tinham conseguido levar apenas 160 toneladas de ajuda para Biafra, o que era desesperadamente pouco. Então, no início do segundo semestre, a Cruz Vermelha financiou para o Wharton a compra de um C-46 Comando para uso exclusivo nos voos humanitários. Depois viria um DC-6 e, além de Uli, os voos passaram a usar também, em Biafra, uma outra pista improvisada, em Ubilago. Ao mesmo tempo, no final de julho, a missão da Caritas recebia o primeiro dos 5 DC-7 adquiridos com a doação do governo alemão. E enquanto o padre Barn cuidava efetivamente das operações aéreas, o apoio em solo em São Tomé ficou sob a chefia do padre irlandês Billy Butler. E apesar dos riscos e de toda a precariedade da operação, o esforço da ponte aérea das igrejas, centrado em São Tomé, passou a circular nos meios aviatórios pelo mundo todo, e isso num tempo sem internet. Então, nunca houve falta de aviadores para as aeronaves, nem de braços para ajudar o padre Butler nos embarques de cargas. Pilotos canadenses, britânicos, alemães, portugueses e de várias outras partes do mundo rumaram para São Tomé, se colocando à disposição das igrejas. Quase todos veteranos e muitos antigos pilotos militares. Ficavam sujos de poeira, barba sem fazer, a pele queimada ao sol equatorial. Mas a cada entardecer os motores rugiam em São Tomé e os Constellations, DC-7s e outros tipos decolavam rumo ao continente africano. As escalas de voo eram escalonadas entre a Caritas e o WCC, em harmonia e buscando o melhor para as duas operações. E o heroísmo dos envolvidos era real, porque os riscos eram reais. As Forças Armadas nigerianas, contrariando todas as convenções internacionais, faziam o que podiam para bloquear os voos humanitários. No litoral, embarcações da Marinha abriam fogo contra as aeronaves. E embora esse fosse bastante ineficaz, era uma experiência muito, digamos, desagradável às tripulações da ponte aérea.
E a Força Aérea, com os bombardeiros Ilyushin-28, fornecidos pelos soviéticos, tentava destruir as pistas improvisadas. E então, para piorar ainda mais, foram posicionados canhões antiaéreos controlados por radar no litoral. E isso impactou muito na ponte aérea, obrigando muitos voos a retornar com as suas cargas, diante do fogo antiaéreo à noite. E foi nesse momento que chegou em São Tomé um DC-7 fretado pelo pastor dinamarquês Mo Lerup, com uma carga especial de remédios, pilotado pelo aventureiro e aristocrata sueco Conde Carl Gustaf von Hussen. Um personagem único, com profundas convicções humanitárias. Ele já tinha voado em missões de socorro na Abissínia, Polônia, Finlândia e no Congo. Ali, o seu contrato era apenas para aquele voo. Mas ainda na pista ali de São Tomé, ele conheceu e conversou com o padre Barney, ficando sabendo da crise na ponte aérea e de detalhes do suplício da população civil biafrense. Von Hussen concordou então em ir como observador num dos voos de Wharton, exatamente um dos que teve de retornar por causa do fogo antiaéreo. Mas o sueco acreditava que havia como furar esse fogo inimigo. E de novo, conversando com o padre Barney, criou uma rota de penetração, num perfil de voo a baixíssima altitude. E na noite seguinte resolveu testar o seu plano. Pouco depois das 4 da tarde de 12 de agosto, Von Hussen decolou com um DC-6 de São Tomé. Mas, ao contrário da rota padrão que passava por Fernando Po, seguiu direto para o litoral de Biafra, a menos de 60 metros de altitude sobre o mar. E assim, na última luz do dia, cruzou a costa, sem dar chance à artilharia antiaérea nigeriana. Então, ao final de agosto, os DC-7 das igrejas estavam novamente ativos, seguindo o voo tático criado por Von Hussen. E a Cruz Vermelha também reassumiu seus voos, rompendo a sua própria regra de só operar dentro de permissões negociadas com o governo nigeriano. Ao mesmo tempo, em Uli, uma missão conjunta do WCC e da Nordturcher Aid lutava para melhorar as condições operacionais locais, com melhores luzes de sinalização e instalação de um farol para ajudar na neblina matinal, um gerador de emergência e a substituição dos equipamentos de radionavegação da torre de controle de Uli. A Nordturcher Aid era uma força-tarefa unificada das agências humanitárias protestantes da Dinamarca, Noruega e Suécia, liderada pelo reverendo William Bill Aitken. Assim, Uli passou a ter uma média de 5 pousos por noite. Foram feitas 8 áreas de estacionamento e descarga de aeronaves. E essas posições permitiam alguma camuflagem, pois às vezes os aviões sofriam danos e tinham de ficar ali por alguns dias em reparos, correndo o risco dos ataques diurnos da Força Aérea da Nigéria. E os nigerianos, claro, reagiram a isso. Como seus MiGs e Ilyushins só voavam de dia, um C-47 foi transformado em bombardeiro noturno, atacando Uli na noite de 26 para 27 de outubro de 68. E com isso foram então adotadas novas táticas, com as luzes da pista sendo acesas somente nos instantes finais do pouso e durante a corrida de decolagem, e tudo mais sendo feito na escuridão. E a ponte aérea continuou, com os voos pousando das 5 da tarde até as 5 da madrugada, e por precaução se abriu uma outra pista alternativa em Ugá, que começou a operar em março de 69. Ainda em 68, a própria Nordturcher Aid iniciou seus voos na ponte aérea, com uma frota de 4 DC-7 e 2 C-46 Comando, unindo-se a Caritas e ao WCC. E a Cruz Vermelha, com muita coragem, iniciou voos diurnos de Fernando Po
para Biafra, inicialmente com um C-130 Hércules, fretado da Força Aérea da Suécia. 3 DC-6 e um DC-7 também, além de outros aparelhos que já estavam em ação. Chegou-se até a utilizar um C-160 Transall, alemão. E nesses voos diurnos, os aviões tinham uma pintura especial, com marcações de alta visibilidade da Cruz Vermelha. E foi então que aconteceu uma reunião em Roma, no início de novembro, de todas as organizações das igrejas das operações aéreas para Biafra. E desse encontro surgiu uma união de todas, numa estrutura que seria chamada de Joint Church Aid, ou JCA, o Auxílio Conjunto das Igrejas. E no mês seguinte, enfim, uma atitude do outro lado do Atlântico. Em grande parte por ação do senador Edward Kennedy, os Estados Unidos cederam 4 C-97 Stratofighter para o JCA e outros 4 para a Cruz Vermelha. Mas na noite de 7 para 8 de dezembro aconteceu o primeiro acidente fatal com um dos aviões das igrejas, um DC-7 que caiu a uns 5 quilômetros de Uli, com a morte dos 4 tripulantes. E em maio de 69, no dia 6, seria a vez da Cruz Vermelha perder um dos seus, um DC-6 que caiu a 10 quilômetros de Uli, no final pro pouso. E em junho, o JCA amargava a perda total de um dos seus C-97, num pouso forçado em Uli, mas ao menos dessa vez sem mortes. Mas as coisas iam piorar ainda mais. Na noite de 2 para 3 de junho, 2 DC-6 do JCA foram surpreendidos por 2 MiGs que estavam à espreita perto de Uli. Felizmente, nenhum dos Douglas foi abatido, mas um deles ficou irrecuperável em Uli. Apenas 2 dias depois, em 5 de junho, um DC-7 da Cruz Vermelha, pilotado pelo capitão David Brown, se aproximou do litoral de Biafra, por volta das 6 da tarde. Era um voo oficial, ou seja, informado ao governo nigeriano. Mas isso não impediu que 2 MiGs fossem vetorados até o avião de Brown, todo pintado de branco com as cruzes vermelhas, e o abateram. Não houve sobreviventes. A derrubada de uma aeronave claramente identificada como missão humanitária causou comoção entre todos os pilotos da ponte aérea. E não demorou para que, dos próprios mercenários voando pela Nigéria, se pudesse saber a identidade dos pilotos desses 2 MiGs. Um sul-africano, Aris Kloutweg, e um britânico, Mike Thompson. Umas 6 semanas depois, Thompson perderia a vida num acidente com o seu caça, ao tentar pousar na escuridão em Port Harcourt. Segundo parece, o abate do avião da Cruz Vermelha tinha gerado revolta até entre os nigerianos, e o controlador do aeroporto simplesmente se recusara a acender as luzes da pista, quando soube que o piloto que vinha vindo era, abre aspas, o mercenário assassino do avião da Cruz Vermelha. A perda do DC-7 de Brown efetivamente encerrou as operações aéreas da Cruz Vermelha. O JCA seguiria sozinho na ponte aérea. Em julho de 69, a sua frota disponível era de 4 C-97, 4 DC-6 e 4 Super Constellations. Mas a guerra caminhava para o seu trágico desfecho. Quando o 69 começou, as forças nigerianas já tinham conseguido avançar e tomar a pista de Obilago e cidades como Aba e Owerri. E Uli estava ao alcance da artilharia. Os biafrenses ainda reagiram e retomaram algumas localidades, como Owerri, em abril de 1969. Para a ponte aérea, o segundo semestre de 69 trouxe novas perdas. Um Super Constellation e um C-97, ambos com a morte de todos os ocupantes. Mas apesar disso,
foi também um momento dos melhores resultados do JCA. Apenas na noite de 29 para 30 de novembro foram feitos 22 voos para a Uli, com um recorde absoluto de toda a operação na noite de 7 para 8 de dezembro. 27 voos feitos por 11 aeronaves. Mas em dezembro, os nigerianos lançaram o seu ataque final. O assalto definitivo começou em 7 de janeiro de 70. O que restava de Biafra foi partido em 2 e cada bolsão foi sendo esmagado. O Jukvu foi retirado na noite de 10 para 11 de janeiro, num Constellation, decolando de Uli para o exílio na Costa do Marfim. Os combates cessariam pouco depois, no dia 13. O último voo da ponte aérea foi feito por um DC-6 do JCA na véspera, dia 12. No total, as igrejas e a Cruz Vermelha tinham feito quase 7.500 voos, com o transporte de mais de 81 mil toneladas de ajuda humanitária. 15 aviões tinham sido perdidos, com a morte de 25 tripulantes, mas milhões de vidas haviam sido salvas. E se quiser conhecer a fundo mesmo essa história heróica e humana, recomendo o soberbo livro de Michael Draper, Shadows. Os dados dele estão aqui no texto do nosso vídeo. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.